Médicos chineses que já se encontram no país visitam o Hospital Dr. Aires de Menezes. Empresários portugueses vão investir na área da saúde. Representantes das bancadas parlamentares da oposição visitam o Hospital Dr. Aires de Menezes. Devido à forma como a visita foi feita, o Governo já veio a reagir e diz que foi violada as regras da Lei da República. Boa noite. A equipa de médicos chineses já se encontra no país para prestar serviços hospitalares no quadro do restabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Pequim. Esta quarta-feira, a referida equipa visitou o Hospital Dr. Aires de Menezes para se inteirar da realidade neste maior centro hospitalar do país. Estes são os médicos especialistas chineses que irão colaborar com os médicos nacionais. São especialistas em diversas áreas, entre elas cardiologia e cirurgia geral. Esta primeira equipa tem pneumologista, cardiologista, cirurgião geral, estomatologista, enfermeiros, entre outros. Nas próximas equipas que virão, vamos também ajudar nas estruturas pessoal e individual. No momento, vamos cooperar com o hospital e os centros de saúde. Nós vamos ensinar e formá-los. A condição do hospital não é a melhor, mas vamos superar as dificuldades, fazendo o máximo que podemos para realizar o trabalho médico. Esta é a primeira equipa médica chinesa que vem ao país depois do reatamento das relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a República da China Popular. Irão permanecer no país por um período de 6 meses e começarão as suas atividades assim que for rubricado o acordo bilateral ao nível da saúde entre os dois países. Esta quarta-feira, efetuaram uma visita ao maior centro hospitalar do país. A delegação da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas de Portugal, que se encontra no país, esteve hoje no Hospital Dr. Aires de Menezes para uma visita de trabalho. A delegação é constituída por um grupo de empresários portugueses que pretendem investir na área da saúde, principalmente no fornecimento de medicamentos. A vinda desta delegação a São Tomé e Príncipe surge no âmbito do protocolo assinado no ano passado entre a Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas de Portugal e a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe. E neste âmbito encontra-se no país uma delegação de empresários portugueses que pretende investir em São Tomé e Príncipe na área da saúde. Nomeadamente na questão da logística e abastecimento do medicamento, apoio aos cuidados primários e especializados e também manifestar disponibilidade para a gestão de um centro de hemodiálise a constituir aqui em São Tomé e Príncipe desde já. Para além disso, este setor também muito forte ligado aos serviços médicos, também está disponível a dar todo o seu apoio na questão da urologia e na questão oncológica. O grupo pretende entrar em ação o mais breve possível, segundo o porta-voz da delegação. Estamos a tentar ter, e já tivemos e agradecemos essa forte disponibilidade, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer da Sra. Ministra da Saúde, coordenado pelo Sr. Ministro da Presidência, ao qual agradecemos bastante, e estamos disponíveis a partir deste momento a operacionalizar, portanto, quer na parte dos serviços, quer na parte do fornecimento dos medicamentos. Para a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe, esta é uma mais-valia para o arquipélago.
para a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe e procurando sempre a evolução das condições e a economia do país, é importante que todos os empresários possam vir, sejam de preferência bons empresários, neste caso específico. Nós tentámos organizar uma missão que tinha vários empresários distintos, no âmbito de um protocolo que existe, como a Associação em Portugal, que permite que estes empresários tenham alguma facilidade e apoio quando vêm ao país em conseguirem as suas reuniões e, enfim, a prospecção de mercado e também, de algum modo, perceber quais é que são as condições para poderem investir cá. Alguns dos empresários que vieram desta vez, porque vieram para diferentes áreas, vieram efetivamente na área da saúde. É evidente que carecem de meios. É evidente que se não houver uma saúde adequada, não é só uma questão de saúde pública, é também uma questão da atratividade do país, seja para turistas, seja para investidores. E, portanto, congratulo-me, obviamente, por ver pessoas que têm, aparentemente, condições e capacidade financeira e, especialmente, capacidade técnica e que estão disponíveis para vir trabalhar cá, para ganhar dinheiro, obviamente, mas ao mesmo tempo que ganham dinheiro, poderem criar condições de melhor saúde e saúde mais barata para a população. Isto tem um primeiro reflexo para a população, mas tem um segundo reflexo para as empresas, que beneficiarão com a melhoria da economia daí resultante. Empresários portugueses da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas de Portugal pretende investir no arquipélago para a melhoria do setor da saúde. Os representantes das bancadas parlamentares da oposição visitaram esta quarta-feira o Hospital Dr. Aires de Menezes. A oposição inteirou-se da situação do maior centro hospitalar do país, principalmente a situação da epidemia de úlcera que tem afetado a população. Depois de muito ouvir falar dos casos da epidemia que tem afetado as pessoas, sobretudo nos membros inferiores, denominada pelas autoridades de úlcera necrosante, os membros das bancadas parlamentares da oposição foram ao Hospital Aires de Menezes conhecer a real situação da evolução da doença. Já houve cerca de 8 óbitos. Daí que esta preocupação é a preocupação geral. Com a visita aos vários serviços do hospital, constataram que são muitas as pessoas que padecem deste mal e que o serviço não está em condições de responder às preocupações. Solução do problema, até agora, é considerada uma epidemia desconhecida. O laboratório que visitamos, os técnicos não têm condições, não têm reagentes, não têm condições nenhuma mínima para poderem eles próprios promoverem internamente alguma investigação com relação a essa epidemia. Segundo ainda o porta-voz, Jorge Amado, a constatação final é que a saúde pública não está a funcionar. E em violação a regras da lei da República, que os deputados da oposição entraram e visitaram hoje o Hospital Dr. Aires de Menezes, é uma afirmação do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, que, em nome do Governo, reagiu a esta atitude dos deputados da bancada da oposição. Forçada, selvagem e arbitrária são alguns adjetivos encontrados pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, para caracterizar a visita dos deputados da oposição esta quarta-feira ao Centro Hospitalar de São Tomé. A visita forçada que o grupo parlamentar do PCD, do MLSTP e deputado da UDD realizaram hoje ao Hospital Central. Essa visita foi realizada, portanto, de forma, eu diria, selvagem na medida em que não obedeceu a quaisquer critérios, não foi autorizada, não foi permitida. Apenas ontem foi enviada à senhora Ministra da Saúde uma carta dizendo que hoje, às 10 horas, o grupo parlamentar do PCD, do MLSTP, estaria, portanto, no hospital às 10 horas. Ora, a partir daqui precisamos de clarificar alguns aspectos. Os deputados têm acesso aos locais públicos e o hospital pode ser até considerado como um local público.
Mas a verdade é um local público com acesso condicionado. Portanto, não se entra para um hospital como se entra para um mercado, não se entra para um banco de urgência, para um bloco operatório, como se entra para um parque, e não se entra muito menos para uma enfermaria que contém doentes com uma doença, com uma patologia que ainda não está identificada e para a qual nem sequer existe um protocolo médico. Protocolo médico, e eu falo sob o controle da senhora ministra, quer dizer um conjunto de regras que devem ser obedecidas no relacionamento com o próprio doente, incluindo o seu próprio tratamento. Os deputados não tiveram em conta estes aspectos, pelo que o ministro pergunta. Respeitaram eles os protocolos para entrarem lá dentro? Não respeitaram. Se calhar amanhã, se estiverem todos contaminados, o governo será uma vez mais culpado da doença. Mas o que eu quero dizer aqui, que eu quero esclarecer e para que fique claro, é que os grupos parlamentares, em termos de lei, não têm direito, não lhes assiste nenhum direito de ir visitar nenhum serviço público. A própria carta deles diz, nos termos do artigo 6º do Estatuto de Direito de Oposição. Foi intencionalmente que eu vos fiz distribuir esse artigo. E esse artigo o que diz? Diz é o direito de ser informado. De ser informado e dentro de um prazo. Ora, o direito de ser informado não é o direito de ir de impor uma visita, porque a visita foi-lhes negada pela direção do hospital. Portanto, é em violação das regras da República que os senhores deputados do MLSTP, do PCD e da UDD entraram para o hospital e para os serviços do hospital. E nós queremos dizer a esses senhores deputados que estamos num país democrático, num país de direito democrático e que ninguém está acima da lei. Não estão os senhores deputados acima da lei, não estão nem os juízes acima da lei, nem o senhor Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, ninguém está acima da lei, pelo que eles devem conformar-se à lei e nada mais. E eles serão, em devida altura, responsabilizados por esse fato. No entanto, segundo Afonso Varela, o governo sabe o que motivou esta visita repentina dos deputados ao Centro Hospitalar de São Tomé. Nós compreendemos a razão e o timing, o momento em que essa visita forçada, indisciplinada é feita. É porque há uma manifestação amanhã que o MLSTP e o PCD convocaram, mas porque não são democratas, porque não são capazes de assumir num país democrático e livre, não são capazes de assumir a autoria de uma manifestação, não são capazes de virar a cara e dizer nós estamos a fazer manifestação, que é o direito deles. O ADI também já fez manifestação, mas o ADI quando fez, quer na oposição, quer no poder, deu a cara e fez. Mas o MLSTP e o PCD, que estão a convocar essa manifestação, não têm a coragem de fazer isso. Por isso, o governo lamenta. Queremos aqui lamentar que pessoas que tenham uma pretensão ao poder, pessoas que já governaram esse país durante várias décadas, estejam a aproveitar de uma situação de sofrimento dos nossos compatriotas, de uma doença da qual nós próprios, que aqui estamos hoje sãos, não estamos a abrigo, para fazer uma política baixa, uma política de terra queimada, desnecessária, de que nós podemos perfeitamente dispensar. Nós estamos a falar de uma patologia. Quanto à doença da pele que está a afetar sobretudo os membros inferiores das pessoas, segundo o ministro Afonso Varela, o governo tem feito tudo para conhecer a sua origem e tratar os pacientes. A ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, que também esteve na conferência de imprensa, afirmou que até o momento não se registrou nenhuma vítima mortal provocada pela referida patologia. Infecciologistas portugueses para poder ajudar-nos a tratar essa doença. Esse especialista fez o que pôde, estabeleceu critérios de tratamento
neste momento num dos maiores institutos portugueses a ser estudado, o Instituto Ricardo Jorge, e até hoje eles não conseguem dizer-nos, portanto estão a trabalhar e é preciso tempo. Mas nós não ficamos por aqui enquanto governo. Nós estamos a trabalhar também com a OMS, que enviou para aqui um especialista do Benin, porque a patologia, a doença, parecia com uma doença comum em África, particularmente no Benin, e esse especialista aqui esteve. Mas ele chegou à conclusão que não era essa doença. Mas não só ele chegou à conclusão, como também ele